Em abril de 2018, no estado da Flórida, um homem de 34 anos chamado Paul Daniel Smith decidiu que não seria preso sem tentar fugir. Segundo os relatos, ele havia resistido à prisão e agredido um policial do condado. Quando percebeu que seria detido, correu. Não pela estrada, não por uma área aberta, mas direto para dentro da floresta densa. E então fez algo desesperado. Entrou no pântano. A lama era espessa, escura, com um cheiro forte e nauseante. Ele afundou quase até o pescoço, tentando se misturar ao brejo para evitar ser localizado. A ideia parecia simples, desaparecer na imensidão do pântano. Mas havia um detalhe que ele não considerou. Um K9 treinado chamado Knox. Stop being stupid. Get up. I got one hand. You got that one? Stop. Stop. Just shoot me. I'm not going to shoot you. Nobody's going to shoot you. Stop. Stop resisting. I'm not resisting. Stop Shoot resisting. Your other hand. We're not going to shoot you. Stop. Stop resisting, all right? I'm not. Listen, I'm not. I know. You're coming out, okay? I know that. All right. So stop being stupid and let's get I'm out not. of the call, I'm all right? trying to. Cuff him. Let me get up, please. You got cuffs? Yeah. Stop. Here, I'll get up. Just don't put them on tight. I'm serious. Yeah, okay. Right. I'm serious. Use your other hand. Give me a hand or you're going to get tased, bro. I don't care. I don't care. I go to the hospital, right? Yeah. All right. Tase me. Tase me. Give me your other hand, man. Come Tase on. me. Give us your other hand. Stop being Tase an me, idiot. You're please. making this longer than it needs to be, All right. Well, said I'm trying to get up, man. Give me I your just hand. said, please don't put Give them me your on hand tight. and put it in the handcuffs, all I'm right? not going to put them on tight. Swear. They're going on, though. All right. I know that. Can you loosen it? Within 6. I'm not. Oh, come on, man. Just squeezing it. Preso até o pescoço, pedindo para ser eletrocutado, implorando para que as algemas não fossem apertadas. Um contraste brutal entre a fuga dramática e o desfecho inevitável. Ele foi retirado da lama, algemado e levado sob custódia. É o tipo de situação que serve como um lembrete inquietante. Você pode correr para a floresta, pode se esconder no lugar mais sujo, mais isolado, mais inacessível, mas às vezes, não importa o quão fundo você vá, alguém ou algo ainda pode te encontrar. O criador deste vídeo se encontrou em um pântano extremamente estranho. Um lugar que, segundo os moradores locais, não tem fundo. A gravação foi enviada ao YouTube em 29 de agosto de 2023, com o título O Pântano Aterrorizante, que é literalmente sem fundo. O local também é conhecido como Black Swamp, ou simplesmente o Pântano Sem Fundo. A região é cercada por lendas perturbadoras e histórias de fantasmas que circulam há anos. Até hoje, ninguém sabe qual é a verdadeira profundidade daquele pântano. Todas as tentativas de medir sua profundidade falharam. Moradores garantem que aquele pântano esconde um segredo perturbador, um fundo duplo. A primeira camada é feita de turfa, galhos e folhas compactadas. Mas abaixo dela existiria um fundo verdadeiro que ninguém jamais conseguiu alcançar. Toda tentativa de medir a profundidade termina da mesma forma. Cabos se rompem por volta dos 300 metros. Mergulhadores que ousaram descer simplesmente continuaram afundando, como se o pântano não tivesse fim. Mais de 10 pessoas morreram nessas tentativas. Nenhum corpo foi recuperado. E, segundo estimativas, mais de 100 pessoas desapareceram ali na última década. O vídeo foi gravado às 2 horas da manhã, tanto da margem quanto do centro do pântano. Um lugar completamente deserto, silencioso demais. E é justamente nesse silêncio pesado, sufocante, que algo começa a se manifestar. À medida que o explorador remava em direção ao centro, algo começou a circular o barco. Bolhas subiam à superfície. Sons borbulhantes quebravam o silêncio absoluto. A sensação era de que algo estava prestes a emergir, ou virar a embarcação. Слышите?
Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais inquietante. Da margem, onde uma segunda câmera havia sido posicionada, veio um som súbito e arrepiante. Um grito, ou talvez um rugido. Algo desconhecido ecoando na escuridão. Что это? Что это? Откуда это? Господи, хоть бы это какое-то животное. Что это? Claro, é possível tentar explicar racionalmente. Talvez fosse apenas um animal selvagem. Mas até hoje, quem filmou não tem uma explicação clara sobre o que era aquilo, nem de onde exatamente aquele som veio. Ele só pode supor. E você? O que acha que poderia ter sido? 15 de abril de 2017. Um vídeo de caça realmente perturbador foi enviado ao YouTube. Nas imagens, o criador, Roderick Outdoors, está caçando perus ao lado de dois amigos. À primeira vista, tudo parece absolutamente normal. Eles estão totalmente camuflados, sentados no chão, imóveis, observando atentamente a área ao redor. O foco é total. Mas poucos instantes depois, algo acontece que nenhum deles poderia prever. O tiro surge do nada. Um dos amigos é quase acertado. Os três se levantam imediatamente, visivelmente assustados, tentando entender de onde veio o disparo. Por sorte, ninguém ficou ferido. Mas a bala passou perto demais para ser considerada apenas um susto. Se tivesse acertado, há uma chance real de que ele não tivesse saído dali com vida. Esse vídeo é um lembrete inquietante de que, em atividades como essa, o perigo nem sempre é evidente. Às vezes, ele já está ali, escondido fora do campo de visão. E dessa vez, poderia ter terminado de uma forma muito pior. Em 25 de outubro de 2022, Kevin, do canal do YouTube Small Plots, e um amigo decidiram passar uma noite acampando em uma área tranquila de uma floresta estadual, no interior de Nova York. A noite começou de forma comum. Jantar ao redor da fogueira, conversas leves, clima tranquilo. Mas quando a escuridão tomou conta da floresta, algo mudou. What was that? That was very strange. I know we've been joking around, but what was that? Enquanto estavam sentados no acampamento, ouviram um som incomum ecoando entre as árvores. Repetitivo, estranho. No início, parecia vagamente humano, mas então o som mudou.
transformou-se em algo agudo, quase como um pio estridente, diferente de qualquer animal que eles conheciam. That had to have been a person, right? It sounded like a person at first, but then the hooting of it sounded like a crazy bird. I don't know. I've never heard that in the woods. It was like... But really high pitched. Yeah, it sounded like a monkey. Yeah. It sounded like a monkey or something. I thought it was like a woman hooting, and then a hoo, hoo, hoo. Like a... Should we respond? Woo! Woo! What was that? Totally ruined my pizza log. I've never heard that in the woods. Ever. That sounded like a monkey. And it wasn't far. That was close. That was a close by thing. What was that? I just want to keep rolling in case it happens again. That was chilling. I don't know what that was. It sounded like a person. I've never heard an animal around here make that sound. That had to have been a person. Eles tentaram racionalizar. Talvez fosse algum animal raro, talvez alguém brincando, mas nenhum dos dois conseguiu identificar aquilo. E ambos tinham familiaridade com a vida selvagem da região. I have a chill down my spine. I don't know what is happening. I keep hearing things. Yeah, Not that same thing, but like things around us. Anytime we like kind of lose focus on what's around us and get into a conversation, we start hearing things like walking towards. Ao verificar a área, Kevin notou lixo espalhado próximo ao acampamento. Sinal de que alguém havia estado ali recentemente, ou talvez ainda estivesse. And now I just hear things like stick cracking around us. Now I'm just freaking out. Now I'm just nervous. Luna, are you nervous? She doesn't seem too nervous. She seems okay, which is, I guess, a good sign. Or not, because she didn't see the hunter standing next to us earlier. Yeah, we had like half of a conversation with that hunter before she realized he was there and then started freaking out. So you're not exactly a litmus test on what's going on around us. Durante toda a noite, ruídos sutis continuaram. Galhos quebrando, movimentos na mata, sombras que não podiam ser confirmadas. Nada nunca apareceu, nenhuma silhueta, nenhuma explicação. Mas o som, aquele som estranho, ficou gravado na memória deles. E deixou uma pergunta sem resposta. Era um animal desconhecido? Outra pessoa escondida na floresta? Ou alguém os observando, silenciosamente na escuridão? Um homem do canal Just Adventures é um pescador apaixonado que costuma registrar suas pescarias em vídeo. Em mais uma tentativa, ele voltou às margens pantanosas do Yarra River, determinado a finalmente capturar um Murray Cod. Os peixes simplesmente não estavam mordendo a isca. Frustrado, ele decidiu mudar de ponto. Foi aí que tudo saiu do controle. O que parecia apenas mais uma troca de local quase se transformou em tragédia. Snake! Fuck! Where did he go? He's gone, man. There he is. He's underwater. There he is. Tiger. Enquanto ele caminhava, concentrado apenas em encontrar um novo ponto de pesca, algo se move ao seu lado. Quando ele olha, lá está, uma Tiger Snake. A terceira cobra mais venenosa da Austrália. Ele se assusta e cai, perdendo o animal de vista. A cobra estava parcialmente submersa, camuflada no ambiente. O veneno dessa espécie pode matar em menos de 1 hora, e ali, em uma área remota e isolada, não haveria tempo suficiente para socorro. O que começou como uma simples mudança de ponto de pesca se revelou um encontro brutal com a realidade da natureza selvagem. Em questão de segundos, ele percebeu o quão perto esteve de um desfecho fatal. A criadora por trás do canal Pandemonium viaja pelos Estados Unidos em seu trailer, acompanhada de sua cadela, Momo, escolhendo com frequência campings tranquilos, onde acredita estar segura durante a noite. Em uma dessas paradas, porém, a sensação de calma foi interrompida pouco depois da meia-noite, quando gritos altos e agressivos começaram a ecoar pelo acampamento. So not sure if you all can hear, but I'm not sure if he's drunk or he's just
mentally unwell, but there's a guy just walking through base camp cussing. I mean, like, severely cussing. You probably can hear him. He's also kind of not making any sense. It's kind of freaky, weird, and creepy. Yeah, did you hear that crazy guy screaming? Do you have your camera? Huh? Do you have your camera? I do. You're so funny. I caught him earlier. He was just, I mean, he started, well, I didn't really I got him screaming because he started on that end over where the guys were. Right. And then he made his way over here and he was like, he sat down and he was screaming, cussing. And then I was like, I don't know if he's. Right at the bottom. What? He's where? For my van. Oh, he is? Towards the river. Oh. Right next to your van or before those roads were... Alguém estava se movendo entre os acampamentos, berrando palavrões e falando de forma desconexa. Os campistas não sabiam dizer se se tratava de embriaguez, algum surto mental ou uma ameaça real. Outros campistas também estavam acordados, atentos, acompanhando o deslocamento da pessoa pelos sons que se aproximavam dos veículos. A situação se prolongou até que a polícia foi acionada. Well, thank you for calling us. We appreciate it. She's gonna be leaving there shortly. She's gonna be returning to her campsite for the evening. Oh, that's a woman? Yes. Oh. I have no idea it's a woman. No, well, there was a male subject that was down there with her. Yeah, I guess he left. He's driving a white Jeep. He went into town. So we're going to see if we can't find him. That's not true. No. That's not true. She's been here by herself the whole time. Okay. Screaming at somebody that wasn't there. Right. She has a history of drug use. Lord. She is a local from the area, but she does state that they are camping down the river a little ways. She plans on returning to that campsite here shortly. I let her know that if there's any more outbursts, any more screaming noises, whatever like that, we'll come back out and then she'll be transported and be living with us. So. As it sits right now, we're going to go try to find him. O policial acrescenta que a mulher tem histórico de uso de drogas, é moradora da região e afirma estar acampando próximo ao rio. Ele informa que, se houver novos surtos ou gritos, ela poderá ser retirada do local. Apesar de ninguém ter se ferido e a situação ter sido controlada, o desconforto permaneceu quando o silêncio voltou a dominar o acampamento. E então, fica a pergunta direta. Quando você está sozinho na escuridão, sem ter para onde ir, quão rápido um lugar aparentemente seguro pode se transformar em uma armadilha? Jay Fishing, criador de um canal no YouTube, estava com amigos aproveitando uma pescaria tranquila em um riacho urbano e pantanoso, não muito longe do centro da cidade. Tudo parecia normal. Silêncio, água parada, clima calmo, até que o som de sirenes começou a se aproximar. Holy cow. Oh my gosh. Oh, there's a dude right there. Let's go. He ran, jumped down, ran across and got up on the other side. Yeah. Let's just walk a little. De repente, do nada, um homem surgiu correndo. Ele desceu pelo barranco, entrou no riacho com tudo, atravessou a água às pressas e subiu do outro lado, desaparecendo no meio da vegetação densa. He just ran this way. We saw him on that water? Yeah, I have video of it. He went down there, ran across the water, and went back up, and he's probably somewhere up in this area. He went that way. Yeah, he went that way. I have video proof of it. Segundos depois, viaturas chegaram ao local. Sem hesitar, Jay mostrou aos policiais a gravação que tinha feito às pressas. O vídeo capturava claramente o suspeito fugindo e entrando na mata. A prova visual ajudou imediatamente. Os agentes seguiram na mesma direção em que o homem havia desaparecido. O que começou como uma simples pescaria acabou se transformando, em questão de segundos, em uma cena digna de perseguição policial, mostrando como, às vezes, mesmo os momentos mais comuns podem se cruzar com algo totalmente inesperado.
Indo Camping, um youtuber indiano, conhecido por documentar suas aventuras ao ar livre, partiu para o que deveria ser um acampamento solo tranquilo, em meio a uma floresta densa e acidentada. O local era remoto, isolado, quase intocado. À medida que o entardecer se aproximava, ele montou sua barraca e começou a se preparar para a noite, sem imaginar que algo fora do comum estava prestes a acontecer. O silêncio era pesado. Mesmo tendo iniciado a jornada sozinho, uma sensação crescente de desconforto começou a se instalar quando a escuridão tomou conta da floresta. आंखें दिख रही है आंखें ये सुना आपने कितनी भयंकर आवाज है वहां सामने लेपर्ड की आंखें दिख रही है ये देखिए ये देखो भाई सामने देखो दिख रही होगी आपको सामने वो देखिए वो जा रही आंखें कितनी भयंकर तरीके से गुर्रा है बिल्कुल देखिए देखिए इधर अपना कैंप है और देखिए Tudo começou de forma sutil. Um movimento leve entre os arbustos. Um rosnado baixo, distante, ecoando entre as árvores. A princípio, ele presumiu que fosse apenas algum animal passando pela área. Algo comum em regiões selvagens. Mas os sons não diminuíram. Eles ficaram mais altos, mais próximos, mais intencionais. Algo estava ali. Ele ligou a câmera, tentando registrar o que conseguia ouvir e talvez enxergar, através da pequena janela de tela da barraca. Os ruídos não desapareceram. Pelo contrário, intensificaram-se. Era possível ouvir passos circulando o acampamento. Algo estava contornando a barraca. अभी मुझे थोड़ी देर पहले भी लगा कि किसी चीज ने टेंट हिलाया और देखिए टेंट हिलाया मैं सो गया तो मुझे नींद आ गई और मुझे लगा जैसे किसी ने टेंट हिलाया हो और मैंने कैमरा चालू किया था और देखिए आपके सामने है ये सुनिए गाइस एक लेपर्ड की आवाज नहीं है एक लेपर्ड नहीं है देखिए दो लेपर्ड की आवाज गुर्राने की देखिए एक साथ दो लेपर्ड की हो गाइस ये एक लेपर्ड नहीं है तो ये तो दो लेपर्ड की है लगता है लेपर्ड का ग्रुप है. Em determinado momento, a estrutura se moveu levemente, como se algo sólido tivesse roçado contra ela. Ele espiou na escuridão e então viu reflexos, olhos brilhando de volta para ele. Não era apenas um par, eram dois. Dois pares distintos de olhos. A compreensão foi imediata. Não era um único animal, eram leopardos. Ele sabia que qualquer movimento brusco poderia provocar um ataque. Correr até o carro era impossível. Ele estava cercado. A floresta, que antes parecia serena, agora estava carregada de tensão. O perigo era real. Ele permaneceu dentro da barraca a noite inteira, quase sem se mexer, quase sem respirar. O tempo parecia não passar. Cada segundo era uma espera silenciosa entre vida e morte. Somente quando a luz do amanhecer começou a atravessar as árvores é que os rosnados cessaram. O silêncio voltou, dessa vez verdadeiro. Quando finalmente ousou se mover, os leopardos já haviam desaparecido. Ele saiu ileso, mas não saiu o mesmo. O episódio é um lembrete brutal dos riscos de acampar sozinho em território de predadores. Os rosnados, os olhos refletindo na escuridão, o leve deslocamento da barraca. Nada indica que estivessem apenas de passagem. Eles estavam investigando, talvez atraídos pelo cheiro, talvez pela curiosidade, mas estavam ali, observando, porque na natureza selvagem, o ser humano nunca está realmente sozinho. Se você curtiu esse vídeo, tem outro caso perturbador aqui em cima. Se quiser continuar, é só clicar. Eu sou o Alexandre. Até o próximo vídeo.